Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Bom, então a gente está. Bom, vamos falar sobre Bhakti Vibhuda Budhaina Goswami Maharaj. Bom, a celebração de Sarasvati Puja é um dia significativo para todos. Por quê? Porque Devi Sarasvati é a deusa do conhecimento, né? E como o conhecimento é algo divino, por quê? Porque o conhecimento ilumina, e Krishna explica isso, né? Tesham evanukampartan aham gyananjantamahana shamiyatma bhavushto gyanadipena bhashvataha. Então, Krishna fala, para iluminar você com a luz do conhecimento, para retirar você da ignorância. Então, eu estou dando essa misericórdia. A gente está falando, eu sou misericordioso com você. Então, esse conhecimento, o conhecimento divino, é um conhecimento que está descendo. Né? Na verdade, a gente não tem muita capacidade para discernir, né, entre o que é falso e o que é genuíno, porque nós estamos sendo influenciados por essa energia divina de Krishna. Entretanto, quando nós recebemos a graça, a gente se refugia num devoto fidedigno, num devoto genuíno, e a gente recebe essa misericórdia. E essa sabedoria, ela é para você usar, para ser usada, né, na consciência de Krishna. Isso é a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Porque você ter sabedoria para o mundo material, isso não acrescenta muito. Claro, é muito bom, a gente entende que o conhecimento do mundo material é muito importante. Entretanto, a gente precisa de um conhecimento superior. E esse conhecimento superior, ele vem através de uma sucessão discipular, né? Guru Parampara. Então, é um conhecimento que está sendo estabelecido na nossa existência. Não é um conhecimento que nós já possuímos. Então, a gente não acredita que você, sozinho, você pode conseguir tudo. Você não precisa de escritura, você não precisa de guru, não precisa de sadhu, não precisa de nada. A gente não acredita nisso. A gente acredita nessa dependência, que o Guru Parampara é uma coisa muito importante para a gente, né? Então, quando nós entendemos, né, Sarasvati, imagina, a deusa da sabedoria, por isso você pode adorar a deusa da sabedoria para você ter sabedoria para Krishna. Aí sim, aí tá tranquilo, né? Mas não ao contrário. Por exemplo, foi o caso de Keshava Kashmir, né? Que ele era um erudito muito poderoso e ele estava derrotando todo mundo tinha medo, né? Porque naquela época tinha esses debates, era como esporte, era como Olimpíada, mais ou menos assim. Eles faziam debates, né? Sentavam e ficavam debatendo um com o outro. Até que ele, mas só que como Nova Dwipa era o centro do conhecimento, porque Sarvabhauma Bhattacharya havia trazido esse conhecimento de Mithila, né? E ele estabeleceu esse conhecimento do Nyaya ali em Nova Dwipa. Então, para você realmente ser o mais poderoso, você tinha que derrotar os eruditos de Nova Dwipa. É mais ou menos assim, tipo assim, se você quer, sei lá, bom, por exemplo, se você acha que se o seu time de futebol é bom, você tem que derrotar o Flamengo, uma coisa assim. Então, se você não derrotar o Flamengo, não serviu. Então, é mais ou menos isso. Então, ele foi lá, e quando ele chegou ali, imagina, ninguém queria debater com ele, porque ele era muito erudito, todo mundo tinha medo, todo mundo ficou. Mas eles pensaram assim, vamos mandar Nimai debater, vamos falar para ele para debater com o Nimai. Porque Nimai era muito erudito, muito poderoso, mas ele é uma criança, ele é um jovenzinho. E se ele derrota Nimai, a gente ia falar, é uma criança, não tem problema, né? Esse era o pensamento deles. Então eles foram.
Então eles foram lá e falaram, ó, você vai lá, tem que debater com o Nimai. Então ele foi. Quando ele foi procurar Nimai, ele não sabia quem era. Quando ele viu o Nimai, porque também eles pensaram, se ele perde para Nimai, imagina a glória de Dovadip. Eles pensaram isso, né? Mas todo mundo estava com muito medo de Keshava-Kashmir. Então eles chegaram lá e estava Nimai lá, né, no Ganges, brincando. Aí você estava ensinando, né, os seus estudantes. E de repente chegou o Keshava-Kashmir, ele foi lá, prestou reverências a esse erudito e falou: Olha, você é o Keshava-Kashmir tão famoso. Sim, então faz uma coisa, compõe alguns versos para Ganga, né, para Mãe Ganga, para o Ganges. Aí ele começou a compor versos assim. Diz que ele compôs 100 versos assim, rapidamente. Imagina, 100 versos. Estava todo orgulhoso, né? Aí Mahaprabhu falou, nossa, que legal, muito interessante. Mas no verso 56 tem um erro aí, tem um ornamento, mas tem um erro gramatical nisso. Aí ele ficou, nossa, que isso? Como ele lembra, né? Do verso 56 e como ele vai... E erro, aí Mahaprabhu explicou para ele o erro, né? E ele ficou assim, ficou para dentro, sentiu que foi derrotado. E ele era devoto de Sarasvati teve. E Mahaprabhu disse, não, vai para casa, descansa um pouquinho, você está muito cansado da viagem, alguma coisa assim, vai descansa um pouquinho, depois amanhã você volta para a gente continuar, a gente pode debater um pouquinho. Ele ficou assim derrotado, derrotou. Os alunos de Mahaprabhu, que eram jovens, começaram a debochar dele, aí Mahaprabhu não deixou, falou, não, não, não. E aí ele foi, e aí quando ele chegou ali, ele começou a orar para Sarasvati, falou, o que aconteceu? Porque diziam que Sarasvati dançava na língua dele, falava na língua dele. Ou seja, quando ele fazia debates, quando ele dava aulas, Sarasvati mesmo se pronunciava ali. Então, nesse momento, ele orou para Sarasvati se manifestou, falou assim, olha, você, não sei se foi, acho que foi num sonho, talvez, ele falou assim, você não foi derrotado por uma pessoa comum, você foi derrotado por Krishna mesmo, que veio agora em Kali Yuga, vai lá e se renda a ele. Então, ele foi lá e se rendeu a Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sarasvati, a deusa Sarasvati, é subordinada a Krishna. E nós precisamos do conhecimento, sim, esse conhecimento de Sambandha Gyana, principalmente, esse conhecimento inicial, para a gente realmente avançar na vida espiritual, para você se estabelecer em Abhideya, que é a prática, e para você ter em mente Prayodhana, que é o seu objetivo. Senhor, no começo falou que a gente pode adorar a Deus Sarasvati e o objetivo assim de alcançar. Então, como adorar a deusa Sarasvati, né? Porque, como é o dia aí, Gurudeva está falando que é um dia muito auspicioso, que é o dia de adoração de Sarasvati. Aí ele falou que é um dia muito auspicioso. Agora, como adorar Sarasvati, né? Bom, eu acho, assim, realmente eu não sei, assim, especificamente eu não sei. Mas eu acho que você deveria ter um quadro de Sarasvati, né? Uma imagem, talvez. E você oferece aquilo que foi oferecido para Krishna, entende? Porque os semideuses, eles gostam disso, porque eles são servos de Krishna. Então, de um devoto, eles esperam que exista uma conexão com Krishna se o devoto se aproxima deles. Então, você vai lá, pega um remanente da deidade, né? Um incenso que foi oferecido para a deidade, alguma coisa assim, ou uma prachada, e vai lá, oferece e faz uma orações a Sarasvati. Não é assim, quando a gente vê os nossos acharyas, por exemplo, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Eles falam o quê? Para você orar para o seu Nishinra, adorar, até Ganesha, a gente já viu isso, né? Adorar Ganesha, mas para retirar os obstáculos da vida espiritual. Né? Para ter conhecimento, claro, você entende que você vai se aproximar do Guru, né? Do Guru. É o Guru que te dá, ele que te dá o conhecimento. Então você vai orar para o Guru, né? Esse é o nosso ponto, né? Orar para o Guru, porque sem o Guru a gente não pode ter esse conhecimento divino. Você precisa de um Guru, e mesmo que você não esteja fisicamente presente com o Guru, você está orando para ele para obter o conhecimento. Mas, como a gente falou, adorar Sarasvati,
você poderia adorar Sarasvati, sim, dessa maneira. Você podia orar para ela. Por exemplo, quando você vê Durga, né, Durga, e você vê Durga, essa manifestação assim que é meio assim diferente pra gente, que ela tá com a língua para fora, né, assim, Kali, né, Kali, Durga Puja, Kali. Quando você vê a língua para fora, um monte de cabeça na mão, um monte de arma, aquela coisa toda. E você olha aquilo e você ora para ela também. Você está ali, você fala, por favor, me ajude aí, né? Não seja tão brava comigo, não. Assim, que eu possa realmente me aproximar de Cristo, alivia para mim, não me castiga tanto. Você pode orar para ela, assim, né? Não tem problema. E eu acho que Sarasvati é a mesma coisa, né? Assim, nesse sentido. Não que a gente precisa ter um quadro de Sarasvati, uma imagem, não é esse o ponto que eu estou falando. Mas a gente pode orar nesse dia especial aí, porque como é um dia especial e a gente não comemora muito isso, né? Por exemplo, a gente vai adorar Hanuman, ou seja, você vai orar para Hanuman para ele te dar força espiritual, ou seja, para ele te dar capacidade para servir, né? Te proteger, você entende isso, né? E o San Shiva, como Gopesh Mahadeva, a gente vai orar muito para ele, né? É porque ele está na porta de Vrindavan. Então as nossas orações estão conectadas, ou seja, as nossas adorações também vão estar conectadas. Então não estou recomendando que você tenha uma imagem, um quadro de Sarasvati e adore Sarasvati. Não é isso não. Mas nesse dia especial, a gente poderia orar, adorar, oferecer o incenso que já foi. Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? Você está falando aqui conhecimento. Se refere se a alma já tem conhecimento, né? É isso? A alma tem todo conhecimento, já tem todo conhecimento, a gente se entende isso, que a alma tem todo conhecimento. Então, para que você vai, né, nutrir o conhecimento, se você já tem todo o conhecimento? O problema é que a alma está condicionada, nityabada, entende? Então, se ela está condicionada, esse conhecimento está coberto. Então, Cristo ele explica no Bhagavad Gita, né, as formas de você estar coberto. Né? Ele fala, como é? Você pode estar, por exemplo, você tem um fogo, né? Tem um fogo. O fogo ele pode estar coberto pela fumaça, né? É assim? Então, o fogo, mas ele está coberto pela fumaça. Mas você percebe o fogo ali, né? Esse é um tipo de cobertura. Então, o problema da entidade viva qual é? É que ela é a vida. Essa é a causa raiz de todos os problemas, a ignorância. Nós estamos ignorando a nossa posição constitucional. Então, quando o fogo ele é coberto pela fumaça, você não percebe o fogo, você não está vendo fogo porque tem fumaça, mas isso é um tipo de cobertura que não é tão. É um tipo de cobertura não tão drástica, mas é uma cobertura. Né? E aí ele dá outro exemplo, parece que é o espelho, né? O espelho está coberto por uma sujeira. Mas você sabe que o espelho está ali, não é verdade? Você não percebe, você não consegue ter nenhum contato com o espelho mesmo para perceber, para entender que ele está refletindo a sua imagem. Você entende que o espelho está ali. Esse é outro tipo de cobertura, né? Do conhecimento. O conhecimento está ali, mas você não. E outro tipo de cobertura que ele explica, que é o mais, esse é o mais complicado, ele dá um exemplo do bebê, ó. Coincidência, não. O bebê, hoje nasceu um bebê em Vrindavan. Mas é um bebê que está coberto, ele está coberto no ventre, cobre, então o ventre, né, cobre o bebê. Aí você não vai perceber nada ali, é uma coisa assim, entende? E isso, ou seja, o nosso conhecimento está aí, só que ele está coberto. Então por isso a gente precisa tirar essa cobertura. E quem faz isso? É Krishna. Krishna ele fala, Maya Mugdha Divira Nahiswata Krishna Gyana Divira Kripaya Kala Krishna Veda Purana. Então ele fala assim, eu entendo que você não vai conseguir pelo seu próprio esforço, Krishna já cantou a bola. Não vai dar certo, então eu estou mandando os Vedas, os Puranas. Então por isso o conhecimento é muito importante. Imagina, por exemplo, alguém fala assim, mas você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí você fala assim, mas peraí, o Haribhakti-Vilas, você fala assim para a pessoa, porque alguém te corrige, alguém fala alguma coisa,
Você fala assim, mas onde tá escrito isso? Qual a escritura que está falando isso? Está no Hari Bhakti Vilas? Hari Bhakti Vilas é o nosso Smriti Shastras. É como um Shastra que te dá o conhecimento de que fazer e o que não fazer. Onde está? Isso está no Bhagavata, está no Bhagavad Gita. Então você vai se basear nas escrituras. Para você obter conhecimento, você vai na fonte. Agora, cara, você já tem o conhecimento. Sim, você tem o conhecimento, só que está coberto. Então agora você está num processo de limpeza, um processo de remover todas essas coberturas. Como eu estava explicando aqui no que o Bhagavad Gita está falando. E você vai querer o quê? Você vai querer o conhecimento mais confidencial. Raja Vidya, Raja Gurha, né? Esse conhecimento mais confidencial. É um conhecimento secreto, que é o Bhakti. É por isso que não tem tantas pessoas no Bhakti, praticando Bhakti Yoga. Eles podem até praticar uma yoga com Bhakti. Você entende lá. Eles estão fazendo, não sei, numa academia de yoga, tem um movimento de yoga, e aí eles podem botar na camisa assim, bhava, eu tô em bhava, mas peraí. Mas isso não quer dizer que você vai estar em bhava, peraí, vamos com calma. Porque você fez umas posturas, porque você fez um pranayama, não quer dizer, você está muito longe de bhava. E quando a gente pensa em bhava, você vai lá, né, no Bhakti-rasamrita Sindhu, que o Rupa Goswami explica, né, Ado Shraddha Tato Sadhusanga Tat Bhajana Kriya Tato Narta Nivrit Syat Tato Nishta Rutis Tata Atashakti Tato Bhava. Aí, imagina o tanto que eu falei, né? Né? Bhava lá no final. Então primeiro você tem que ter fé, e a fé vem de onde? De onde vem a fé? Mas para hã? Não, a fé é Sharanagata. A fé é rendição. Não, eu digo assim, para Sukriti. Então, se você não tem Sukriti, e aí é o Bhakti Mukti Sukriti que vai, ou seja, é como se você botar um leite para condensar lá, você vai ver que vai ficar um tempão lá, vai fazer leite aí, doce de leite na cozinha para você ver. O tempão que você fica lá condensando, assim. Aí isso é a fé. Ou seja, o Sukriti, o Bhakti, o Mukti Sukriti vai condensando. Vim na fazenda Hare Krishna, que legal, fiz um servicinho ali, vou embora. Tá. Essa vida foi assim. Aí na outra vida você comprou um livro de um devoto. Tá. Aí tá aos pouquinhos, né? Você fez um Ekadashi, uma coisa assim. Você vai condensando o Sukriti, até que esse Sukriti ele gera uma fé, a do Shraddha. Aí você tem fé, que a do significa primeiramente a fé. E quando você tem fé, aí você tem a do Shraddha Tato Sadhusanga. Aí você tem Sadhusanga, aí você consegue morar com esses loucos aqui. É só através de fé que você vai poder morar com os devotos, aí você vai poder praticar. E aí é um processo, aí você vai tirar os anartas, eu falo morar, mas no sentido que você começa a praticar mesmo, né? Aí você tira os anartas eles são eliminados, essa fase de instabilidade, daqui a pouco você chega em nista, que você está estável, aí depois, bhava é uma coisa, então você vê, a gente tem um conhecimento, não é uma coisa assim que... A gente tem um conhecimento, o Bhakti tem conhecimento, para você praticar o Bhakti, esse conhecimento ele tem que ser adquirido, mas a capacidade de ter conhecimento, você tem. Mas quem está te iluminando é Krishna. É isso que a gente entende. Ele está te iluminando através da energia interna dele, da Swarupa Shakti. Agora, claro, a fé é uma coisa que você vai ter em todas as etapas da prática, e quanto mais rendição você tiver, mais... Fé é sinônimo de rendição também. Fé é sinônimo de rendição. Por exemplo, no início, a sua fé vai ser o quê? Vai ser baseada na rendição. Você se rende aos devotos, você se rende às escrituras. Então você vai crescendo na etapa de Vaidhi Bhakti, né? Quando você chega em Raganuga Bhakti, quando você faz tudo espontâneo,
Você tem fé nas escrituras? Não, você já não tem mais, você já nem pega livro, assim, você já é nirganta, nirganta. Você não precisa mais das escrituras, de certa maneira, né? Mas você precisa se refugiar. O Raganuga Bhakti, ele se refugia em quem, gente? Não. Sim, mas o Guru, todo mundo se refugia no Guru. No início, Radharani, todo mundo. Radharani é o Guru original. Em quem? Quem? Não. Paramatma. Não é Paramatma. Não. Paramatma se retira. Chega um momento que Paramatma se retira. Você perde Paramatma. Porque você não quer mais Paramatma. Você não quer mais Paramatma. Por quê? Porque Paramatma é um aspecto observador, compassivo e passivo, de certa maneira. Paramatma deixa você fazer qualquer coisa. Amanhã, por exemplo, você fala assim, eu quero voltar para Portugal, não quero saber disso, vou lá ficar nas festas rave lá, Paramatma deixa, entende? E se você pensa assim, não, eu quero ser devoto, quero me tornar devoto, Paramatma vai te ajudar. Então, Paramatma está ficando os resultados, ela é compassiva, entende? Agora, em algum momento, se diz que Paramatma se retira completamente, e você só tem Krishna. Claro que desde o início a gente tem essa noção que é Krishna que está no nosso coração. Como, por exemplo, o Hanuman, quando abre o coração, está Paramatma aí? Paramatma é quem é de Paramatma de Hanuman, gente? Sitaram. Quando ele abre o coração, está Sitaram. Verdade? Quando o Mahaprabhu ele tentou abrir o coração dele, lá em Mayapur, quem que ele estava pensando? Quem ele estava buscando ali? Radha. Então ele pensou, tá aqui. Porque ele falou assim, não, Radha, tá aqui dentro. Não, peraí. O Gadadra ajudou ele, falou, não faça isso, né? Não faça isso. Né? Mensagem apavorado, imagina o rapaz rasgando o coração. Então, o que acontece? Não. Quando o Paramatma vai embora, ou seja, quando você está nessa fase assim, meio de... entre a Shakti e Bhava, quando você já tem apego, quando você já tem sentimentos, quando você Paramatma, no sentido que aí Krishna diretamente vai cuidar de você, entende? Aí não tem mais essa coisa assim, não tem mais aquela coisa, não, que foi um karma. Não. Tudo que acontece é Krishna. Krishna está cuidando assim diretamente do devoto, entende? Então por isso que se fala que Paramatma foi embora, Paramatma já não está mais aí. Então, é nesse sentido, né? Entende? Claro que você sempre tem a influência divina no seu coração. Mas só que chega um momento que não é mais essa influência que deixa você fazer as coisas, entende? Porque deixa você se equivocar. Porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Pequenininho, mas a gente tem. E que se você quiser se equivocar, você vai se equivocar. E se a gente analisa, por exemplo, a alma, na nossa concepção, as almas, elas são assim, elas têm um pouco de uma diferença, mas elas são iguais. Ou seja, você pega a alma lá da Madre Teresa de Calcutá e a alma de Hitler, é a mesma coisa, entende? Só que Paramatma percebe, ele está dando a possibilidade dessas almas ou seja, dessas almas condicionadas se manifestarem de acordo com os seus desejos, isso que a gente está falando, entende? Então o conhecimento ele já está aí, de certa maneira, mas ele precisa ser desperto, entende? Você já tem esse potencial de ter. Então, quando você fala que a alma ela tem todo conhecimento, ela tem. Só que você precisa despertar isso. É como uma criança, um bebê. Ele nasceu, tá aí. E aí você fala assim: vamos fazer uma maratona? Vamos correr uma maratona? Né? Vamos. Ele fala: já é muita confusão para mim, pelo amor de Deus. Não vai querer fazer maratona, mas você entende que ele tem o potencial de praticar uma maratona daqui, né? Alguns anos ele vai poder fazer isso. Então, quando nos Upanishads, quando eles dão eles fazem essa analogia que tem um pássaro que está comendo fruto, não é verdade? E outro pássaro que só observa. E esse pássaro que só observa é Paramatma. Paramatma é o quê? Esse aspecto observador, passivo, compassivo. Ele está olhando e fala, nossa, como assim? É nesse exemplo do pássaro. Um passarinho está comendo a fruta
né? Mas ele está assim um pouquinho, sempre em ansiedade. Então, o que significa isso? Que quando você está no mundo material, ainda que você desfruta, você tem uma ansiedade. Não é que você está desfrutando, não, não. Por mais que você tenha uma ansiedade. Por exemplo, se você quer satisfazer seus desejos, tem ansiedade. Você tem que trabalhar, ao mesmo tempo que trabalhar, você tem que manter o dinheiro que você tem, enfim. Você tem que correr atrás do desfrute. Você fica ansioso pelo desfrute. Você tem ansiedade, é igual um passarinho. Ele tá comendo a fruta, mas ele tem ansiedade. A qualquer hora chega a Chandra. A nossa gatinha chega e pode engolir o passarinho. Isso acontece, entende? Então essa é a ansiedade. E Paramatma, o outro pássaro está olhando, só observando, esperando que esse pássaro deixe de comer a fruta e olhe para ele. Essa analogia. Quando esse pássaro olha para ele, aí ele começa a dar instruções, entende? Ou seja, ou quando a pessoa que está falando, quando a pessoa ela percebe, não sou eu que estou fazendo, né? É Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sarvasaha, né? Arrankra Vimudatma Karta Hanti Mani. Esse verso. Aí você já leu o Bhagavad Gita, né? Pelo menos, entendeu? Não, mas mesmo assim, ou mesmo, por exemplo, se uma pessoa pensa assim, o mesmo. Tá bom, que ela não leu o Bhagavad Gita. Porque, na verdade, para você chegar a esse conhecimento, você tem que ter um sânscara, não é verdade? Nem todo mundo vai pensar isso, né? Ah, não sou eu que estou fazendo. Não, eu sei. Agora, pode acontecer que uma pessoa realmente pense isso sem ler o Bhagavad Gita, sem conhecer os devotos. Enfim, ele chega à conclusão que é Prakriti, é a energia material que cria e são as gunas que estão movimentando. Não é ele que está atuando, né? Ele chega a essa conclusão. E se ele chega a essa conclusão por ele mesmo, por si só, a gente entende que ele tem um sânscara de outra vida. Foi um transcendentalista em outra vida que agora tem esse sentimento. Fala, nossa, não sou eu. Não sou eu que estou fazendo isso aqui. Nossa, não sou eu. É outra. Então, entende o que eu estou falando? É uma pessoa que já tem uma experiência, um sânscara de outra vida. É a única explicação. Porque você é uma pessoa. Porque você é uma evolução. Você está na vida humana, você está evoluindo. São pessoas que são mais evoluídas. Entende? Justamente. Ou seja, o cara que fez o filme Matrix, né? O cara teve a ideia. Eu não sei se ele olhou lá no Bhagavad Gita. Eu não conheço a história, não sei dizer. Mas é uma ideia que, peraí, tá parecido com a nossa filosofia aí. Se ele não consultou isso, né? Não sei se consultou ou não, ele teve um insight, ou seja, esse insight vem através de quem? De Paramatma, entende? Ou seja, de outras vidas, assim, o Paramatma inspira essa pessoa até a esse insight, ou seja, esse... Paramatma, ele é como um intermediário, seria na verdade um observador compassivo, uma influência de Cristo no nosso coração, assim, não é uma coisa física, claro, né? Mas é uma influência que a gente tem. E ele está observando, né, quais são os seus desejos. Por exemplo, uma pessoa que tem muitos desejos de desfrutar, de repente, nem na forma humana ele vai conseguir desfrutar assim. Ele precisa, sei lá, vir até como um animal para desfrutar dessa maneira. E quem entrega isso para ele é Paramatma. Então, Paramatma está entregando as coisas, né? Paramatma, se você quer desfrutar, se você quer estar na matéria, Paramatma, ela te dá essa possibilidade, entende? Agora, não é que a gente nós temos uma pequena independência, mas aonde você vai, Paramatma também está. Por exemplo, aí está o gato, e ele tem Paramatma. Né? Paramatma, por isso a gente não vai comer o gato, né? A gente não vai matar o gato, assim, atirar o pau no gato, como dizia aquela musiquinha, né? Nada a ver. Você ficar batendo no gato assim. Por quê? Porque realmente o gato tem Paramatma, tem uma representação divina, tem Atma também no gato, né? Então a gente está respeitando, né, todos os animais. É por isso, então, por exemplo, igual esses dias, a gente estava aqui, aí o Dosha estava ali, o Nityananda foi passar, eu falei, o Dosha não saía, ele tinha que passar, que tinha que pegar. Eu falei, ele não queria passar, por quê? Isso que é ofensivo, você passar por cima de uma pessoa, ou passar por cima de um animal, assim, pular, porque
Paramatma. Então você vai fazer é uma cultura, isso é uma cultura muito incrível. Então Paramatma, assim, observadora, ela observa e ela vai te dar os resultados que você deseja, entende? Por exemplo, se você deseja, tudo que você deseja, Paramatma vai satisfazer esses desejos. Agora, só que você tem o karma já não é com Paramatma, o karma é com você mesmo. Ou seja, isso já é outra agência que cuida do karma. Você vai ter que pagar as consequências daquilo que você desejou. Esse é o ponto. Então, a gente não está aqui simplesmente a passeio no mundo, eu vou fazer qualquer coisa. Não, está tudo contado. É uma coisa que tudo que você faz, todos os seus desejos, todo o seu, tudo que você, por exemplo, se você só pode desfrutar no mundo material, se você realmente tiver um punha para isso. Se você não tiver isso, não vai conseguir. Você não vai conseguir desfrutar. Por mais que você queira desfrutar, você não vai conseguir. E aí você vê pessoas assim, aí você fala que isso é o karma. É o karma da pessoa. É o karma que não deixa a pessoa desfrutar, por mais que ela queira. Entende? Então a gente tá regido, ou seja, não é uma coisa assim aleatória. Existe uma lei, existe, por exemplo, são coisas que são criadas, não é assim? Por exemplo, você pensa bem, existe um relógio, você bota um relógio no pulso. Você entende que isso foi criado. Um relógio é uma coisa completamente diferente do seu corpo, né? Foi criado, é uma criação. Você entende isso? Então, o mundo é uma criação de Deus. Deus que criou isso. Ou seja, ele essa a gente fala, como eles falam, design, como, sei lá, como um design inteligente, né, uma coisa assim, né? Porque os próprios cientistas eles chegam à conclusão que quando você realmente para pensar, né, tantas coincidências que devem haver para que tudo isso existisse de forma tão perfeita, o seu próprio corpo também, então tem que ter uma inteligência superior aí por trás disso tudo, não tem como. Então a gente acredita nisso mesmo, não tem jeito. Agora Paramatma, ela só observa mesmo. Agora quando você fala, quando ela se retira mesmo, né, no sentido que ela não tem mais essa função de observar, porque mesmo quando a gente entende, né, que em algum momento Paramatma vai te dar a possibilidade de você ter uma instrução externa, né, porque Paramatma entende que você não vai conseguir ficar... Porque o nosso contato com o Paramatma é mínimo, imagina. O maior contato nosso é com a mente mesmo, não é com o Paramatma. Tudo que você fala mente ou coração? É mente, pelo menos, nem fica pensando muito nisso. Porque geralmente é só mente. E de vez em quando tem o coração, que a gente entende que é Paramatma, entende? Que é uma instrução do seu coração, uma instrução divina que vai, né? Aí te ajudar de certa maneira, né? Que vai fazer você tomar decisões importantes. Porque Paramatma ela vai acontecer em decisões importantes, né? Você estava lá e de repente você fala assim, não, agora, peraí, mudou a sua vida. Isso acontece com muitas pessoas, né? E isso é Paramatma. Sei lá, essa conversão, Santo Agostinho, né? Ele se converteu, ele era uma pessoa assim muito mundana, né? Bem mundana, né? Assim, ele conta, né? Quem já leu as Confissões de Santo Agostinho, assim, ele conta tudo isso e também ele era muito intelectual, né? Ou seja, era uma pessoa tinha um intelecto muito poderoso. Mas chegou um momento que ele se rendeu a Jesus Cristo, né? Ou seja, mas o que levou ele a fazer isso, né? Então é isso, esse empurrãozinho, né, de Paramatma. Então Paramatma está aí, está esperando você se animar. No nosso caso, a gente aceitar um guru, aceitar o processo. Esse é o momento, né, que chega um momento que você aceita isso para você ir adiante, né? Você se rende, você pratica, você se conecta com esse aspecto. Como a gente elimina as ofensas quando a gente canta o Gayatri Mantra, né? Bom, na realidade, a gente entende que o Gayatri Mantra a gente fala, quando a gente pensa em Gayatri Mantras, a gente pensa em Dikshas Mantras, esses mantras, né, que a gente recebe na chamada Diksha,
a iniciação, a segunda iniciação, ou a segunda iniciação também. Então, e eu já até esses dias a gente falou, né, de algumas ofensas que você poderia cometer quando você canta o gaita, né, que só de cantar desatento, assim, porque com um processo de Smarana, um processo que você precisa sentar e você precisa, né, ficar meditando, e isso é Smarana, então fatalmente você vai ter uma certa desatenção e isso, de certa maneira, seria ofensivo. Então, a melhor maneira de você eliminar essas ofensas é pelo próprio Mahamantra mesmo. Se você cantando Mahamantra, por você cantar o Mahamantra, essas ofensas elas serão eliminadas. Porque é a mesma coisa quando você adora a deidade. Por você adorar a deidade, você acaba cometendo ofensas, não tem jeito. Alguma coisa você vai fazer errado, vai esquecer de alguma coisa, e ali, mesmo que você cantar, e quando você adora desatento, de forma desatenta, também é uma ofensa. Então você começa a adorar a deidade, e aí você faz as ofensas, e aí o que vai acontecer com você? Né? Que você adorou a deidade, você cometeu erros, o que vai acontecer? Vai acontecer, não é que você vai quebrar uma perna, isso pode acontecer também, né? Mas não é isso. Eu acho que é mais você acaba perdendo um pouco do entusiasmo e acaba deixando de adorar a deidade. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece, né? Quando você comete muitas ofensas em relação à deidade. Mas a maneira de você combater isso, ou seja, de você eliminar essas ofensas, é cantando o santo nome. Então eu acredito que o Gaita também é a mesma coisa. Você tá lá, nós não temos muita qualificação para cantar o Gayatri, essa é a verdade. Por exemplo, quando você vê um espaço, sei lá, Bhakti Bibuda Bodhana com Chamaraj cantar Gayatri, ele fica 3 horas cantando Gayatri, praticamente 3 horas, sem mexer. A gente não consegue, a gente fica um pouquinho, já tá, né? Dorme, ou seja, fica desatento. Mas ele tá assim, uma concentração assim, incrível que ele tem. Por quê? Porque já é muita prática, já bom, ainda voto puro, a gente entende isso. Mas o nosso processo é um processo mais do Nama Sankirtana, essa é a verdade. O Gayatri é uma ajuda para você cantar o santo nome. Então a gente não tem que, assim, se preocupar muito com as ofensas que nós cometemos no Gayatri, né? Porque não são ofensas assim tão sérias, né? Que você fala, nossa, agora eu cometi essa ofensa e de repente essa ofensa que eu cometi, isso vai me atrapalhar. Não é tão assim, né? É simplesmente continua cantando, claro, tentando evitar essas ofensas que você sabe que você consegue evitar. Na verdade, tem ofensa que talvez você não consiga evitar. Tenta fazer assim e cantar o santo nome, cantar o máximo que você cansa, que você conseguir cantar, é melhor, porque o santo nome é como esse cavacho, é uma proteção que você tem, vai eliminar as ofensas assim de uma maneira muito incrível, né? Então é isso. Entendendo como o Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica, né? Krishna Mantra Haite Rabe Sansara Mochana, né? Krishna Nama Haite Pabe Krishnera Charana. Então ele faz a diferença entre o Gayatri e o Mahamantra. Ele fala que o Gayatri te libera do Sansara Mochana, te libera do Sansara. Esse é o objetivo do Gayatri, te liberar do Sansara. Ou seja, e te liberar do Sansara significa uma ajuda para você. Me liberei do Sansara, mas tudo bem, peraí. Mas é o Mahamantra que vai te dar os pés de lótus de Krishna. Então o Gayatri é um auxiliar ao Mahamantra, isso que a gente tem que entender. O Mahamantra é o principal. E como o Mahamantra é muito poderoso, ele vai te está pegando o budismo, né? O budismo é um niilismo, né? O niilismo, o budismo o que é o budismo? Eles não acreditam na alma e nem em Paramatma. Entende? Eles não acreditam nisso. Eles acreditam só na mente. Ou seja, eles acreditam nessa transmigração da alma, ou seja, da mente. Eles acreditam assim que o corpo, ou seja, que esse ser sutil, no caso é a mente, ela vai aceitar vários corpos, mas que não existe Deus.
Então, na verdade, para o budismo, assim, o budismo mais, assim, bom, parece que tem algum tipo de budismo, eu não entendo muito desse assunto, mas parece que tem algum tipo de budismo que sim acredita que Buda é comum. Porque Buda, na realidade, ele é o Adi Buda, né? É porque o Buda original. Ele foi como é previsto nas escrituras. Se você vai analisar lá o chamado Bhagavata, primeiro canto, né? Ele vai falar das encarnações, né? Os Lilas Avatares, aí tá Buda também. Então, Buda também vem. E ele fala, né, que é a Shankya. Shankya significa contar, e a Shankya significa a coisa que é incontável. Então as encarnações são incontáveis, né? E Buda é uma delas, né? E claro, e Buda ele vem com com um certo objetivo também, que eliminar os Vedas, ele queria acabar com esse. O objetivo diminuir o sofrimento dos animais, porque os animais estavam sendo usados, né, em sacrifícios, né, inclusive também até seres humanos. Então, essa é a rinça e satya, ou seja, a não violência e a veracidade que vai dar que são como os princípios básicos assim do budismo. Agora, claro, pode até ter um aspecto aí pessoal, um aspecto, né, até divino, né, nessa filosofia do budismo, em algumas filosofias do budismo, mas, no geral, os budistas eles não acreditam em Deus, nem Paramatma, nada disso, né? Então, nessa concepção, eles acreditam que a mente ela vai adquirindo sânskara, até que chega uma hora que a mente ela entende que tudo é sofrimento, que o mundo material é um sofrimento muito grande, muito terrível o sofrimento do mundo material, e que não vale a pena você colocar energia no mundo material. Então eles vão chegando a essa concepção. Então eles não querem fazer nada no mundo material. Eles vão ficar assim de frente com uma parede, vão ficar meditando e abandona tudo. Por exemplo, eles constroem um ashram, depois eles queimam a cabana onde eles estavam praticando. Eles têm esses conceitos, né? Conceitos assim de muito vairagya, muito desapego. Esse é o conceito. Mas, por exemplo, nesse processo de guiana, que o budismo a gente poderia encaixar ele assim também, o que acontece? Você vai praticando, praticando a meditação, o desapego, né? Aí chega uma hora que você é liberado, entende? Aí que a gente fala, Paramatma. Paramatma não está aí, ou seja, não está aí no sentido que. Por quê? Porque você se fundiu com Paramatma. Assim, é essa a ideia. Assim, apesar que dos Gyanis é o que nós chamamos de Divamukta. Então, Divamukta é isso, é quando ocorre a liberação no seu corpo material. Você tem um corpo material e você é liberado. Você está liberado, você não tem mais nenhuma possibilidade de se enredar mais na matéria. Você já não sente atração pela matéria. Então, é mais ou menos isso. Você tem você se tornou um Atmarama, e nesse caso o Diva Mukta, ele não consegue, ou seja, ele não consegue a liberação final, que é diferente do Bhakti. Por quê? Porque no Bhakti, você estando incorporificado, você consegue, e quando você atinge esse estado de Diva Mukta, você consegue a sua identidade espiritual. Você consegue saber quem você é no mundo espiritual, qual é o seu serviço, enfim, as suas características do mundo espiritual, você vai conseguir saber isso. Então, essa é a grande diferença. Ou seja, nessa história que você contou, né, é, quando ocorre a iluminação, a gente pode entender que Paramatma está ali. Paramatma está dando essa possibilidade de uma certa anulação, que no caso é o que eles estão buscando, né? Buscando se anular. Você busca se anular no mundo. É mais ou menos isso a ideia. Dissolver a mente, e depois você não vai nem para um lado. Aí também é uma coisa
que eu nunca consegui entender para onde que a alma vai, né? Ou seja, ou a mente, sei lá o que eles possam falar, porque o nirvana, o que seria o nirvana mesmo, né? E eu já conversei com alguns budistas e eles dizem que não tem uma explicação, porque na realidade não é uma coisa espiritual, porque é prakrita nirvana. Não tem nada de espiritual aonde os budistas estão. Ou seja, onde eles é nessa iluminação que eles conseguem. E, por exemplo, um Ashtanga, uma pessoa que pratica Ashtanga Yoga, né? Assim, um Ashtanga clássico, não esse Ashtanga aí de metigela que fazem esse Ashtanga meio assim que um monte de Surya Namaskar, não sei o quê. Não é isso. O Ashtanga mesmo é uma coisa assim, que começa com Jama Niyama, bom, vai ter dhyana, meditação, vai ter pratyahara, você vai se afastar de tudo. Isso é a verdadeira Ashtanga, né? E aí, mas chega um momento que você vai ter que meditar em Paramatma, entende? Ou seja, nessa figura aí de 4 braços, Vishnu, né? Mais ou menos isso. Só que essa absorção ela vai chegar a um ponto que você, pum, se funde com Paramatma, quando você realmente alcança o objetivo dessa meditação. Então você vai se unir com Paramatma. Então você vai para o Brahman, essa é a ideia, né? E Brahman é um aspecto de Krishna também. Você vai para o Brahman. E da mesma forma, essas meditações, ou seja, no caso o budismo, né? Eles, para onde eles vão? Eles deveriam ir para o Brahman, entende? Essa é a ideia. Mas como não tem um conceito espiritual, eles se tornam algum objeto material. Essa é a coisa. Mas aonde que é isso eu não entendi. Não consigo entender aonde eles vão estar. Ou seja, depois porque nirvana significa literalmente apagar uma vela. Apagar a vela. E quando você apaga isso, pum, isso é material. O que acontece, ninguém sabe. Mas nesse contexto aí, sim. Ou seja, Paramatma, ela se retira por quê? Porque como, pum, acabou tudo. Mesmo que eles não acreditam em Paramatma, né? Porque o budismo não acredita nem em Atma, quanto mais em Paramatma, não acreditam nisso, mesmo não acreditando, isso existe. Que, por exemplo, Krishna ele fala, né? Sarvasya chaham irudissani vishtu matai smriti gyana purnancha. Ele fala, eu te dou o conhecimento, né, para você se lembrar de mim, e te dou esquecimento também. Então, na verdade, quem está incrementando essa fé, por exemplo, nos budistas, é Paramatma, entende? E quem está, por exemplo, incrementando a fé nos ateístas, né, que não existe nada, que tudo foi uma explosão, blá, 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 é Paramatma também. Imagina, o Paramatma é tão assim que ela fala assim, não, ela está incrementando a fé em algo que praticamente seria contra, não é verdade? Paramatma é assim, ela é como imparcial. Por exemplo, se uma pessoa quer ter fé no ateísmo, Paramatma vai te dar inteligência para isso também. Entende? Na realidade, tudo se você pensar, tudo é Paramatma. Paramatma que está tá te dando. Tanto é quando você sai do corpo, Atma e Paramatma vão juntos. Ou seja, é o seu companheiro aí. Então, mas você tem. O Atma significa o quê? O seu livre-arbítrio. Você tem um pouquinho de livre-arbítrio, assim? E esse livre-arbítrio ele é nutrido por Paramatma. Então, por exemplo, se você nega algo ou se você aceita. Então tá, então se um guru, antes de abandonar o corpo, deveria indicar um sucessor. Bom, dizem que depois da partida de Prabhupada Bhaktisiddhanta, ou seja, que Prabhupada Bhaktisiddhanta ele não deixou um sucessor. Por que ele não deixou um sucessor? Porque ele tinha muitos, né, discípulos qualificados, né? Então, por isso ele não deixou sucessor assim. Claro, aí depois eles indicaram Ananta Vasudeva como sucessor e deu um problema sério lá, mas a gente não vai entrar em detalhe nesse sentido. Mas se entende o quê? Que
que todos que a maioria dos discípulos, esses discípulos tão qualificados para a prova Siddhanta, eles poderiam ser os sucessores de Prabhupada Bhaktisiddhanta naturalmente. Agora, quando Prabhupada Bhaktisiddhanta ele parte e esses sucessores, assim, claro que houve um racha lá na missão, mas isso aconteceu porque também vários discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta eles criaram matas, criaram templos e se tornaram gurus. Então, a partir daí, se explica que o guru ele deveria ser escolhido. Ele tem que ser o guru acharya, ele tem que deixar o seu sucessor. Ele pode deixar, de repente, 2, 3, não sei lá, uma coisa assim. Mas ele tem que deixar o seu sucessor. Essa é a tradição. Porque senão cria essa coisa de quê? De você querer ser guru. Isso é uma coisa que era contra a ideia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada Bhaktisiddhanta ele rejeitava isso, né? Uma pessoa querer ser guru. E, por exemplo, se não tem sucessor, e aí, como a gente vai fazer? Quem vai assumir? Esse cargo, né? Sei lá. Então, aí pode gerar esse desejo de você querer ser guru. Então, isso é uma coisa que o Prabhupada Bhaktisiddhanta abominava, o desejo de alguém querer ser guru. Então, ele dizia, se alguém quer ser guru, ele não pode ser guru. Então, na verdade, ele teria que ser eleito, por exemplo, como o caso de João Espada Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj. Ele foi eleito como sucessor. Né? Então, Gurudeva falou, ele vai ser o sucessor. E houve, claro, uma certa insatisfação com os outros irmãos espirituais dele, que depois a maioria não seguiu a instrução de Gurudeva, que era apoiá-lo, que todo mundo deveria apoiá-lo, né? Então, eu acho que sim, eu acho que esse é o dever do Acharya, deixar o sucessor. E aí, o problema que que assim, quando você vê um Acharya muito poderoso, né? Quem vai ser o sucessor? Você fala, uau, quem será? E talvez quem ele escolher. É assim, a gente tem que seguir. Então, é isso. É bom deixar um sucessor. Se você não deixa um sucessor, cria uma certa... Fica meio no ar. Então, por exemplo, todos os Samarás deixam um sucessor, o Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj deixou um sucessor, já falei do Gurudeva também, Bhakti Goswami Maharaj, todos assim, eles deixaram um sucessor. E isso é a nossa tradição. Não aconteceu de não deixar, o que aconteceu? Aí é outra coisa, aí os discípulos ali vão escolher um sucessor, né? Como aconteceu no caso de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que não deixou sucessor, eles tinham que colocar uma pessoa para tocar a missão, e aí chegaram ao consenso que Ananta Vasudeva seria essa pessoa. Mas o ideal é isso, é que um guru deixe um sucessor mesmo, isso é o melhor. Né? Isso é o mais... Você está se rendendo ao guru, aos devotos, qual a importância de estudar as escrituras? Tem muita importância. Por quê? Porque as escrituras elas vão nos ajudar. Vai ser uma da nossa base também. Né? A base escritural. É Shastriya Shraddha. Você desenvolve uma fé através dos Shastras. Então é importante você estudar. Mas você não vai estudar de uma maneira independente. Aí que está o problema. Quando você estuda de maneira independente, isso não é Shravana. Porque quando você estuda as escrituras, é um processo Shravana. Você está ouvindo. Você ouve do livro, né? Você ouve através da leitura. Você entende que o som está vindo através do livro. Como, por exemplo, Krishnadas Kaviraj Goswami, ele escreveu o Chaitanya Charitamrita, né? Sobre a influência de Nityananda Prabhu. E ele está entregando isso para você. Quando você lê o Chaitanya Charitamrita, é como se estivesse ouvindo, está fazendo Shravana. Então, por isso é muito importante se render. Quando você está se rendendo, você vai estudar as escrituras de acordo com a ajuda, né, desse agente no qual você está se rendendo.
Então, por isso que Krishna ele fala, Pranipatena Pariprashena Sevaya. Você vai se aproximar do Guru e nesse sentido, fazer as perguntas submissas significa qual o livro que eu tenho que estudar. Porque você não pode chegar e começar a estudar qualquer livro. Isso não é rendição. Né? A rendição a gente entende o quê? Que você vai, se você está se rendendo ao Guru, ao Vaishnava, você vai pedir para que isso, pedir orientação. Inclusive, como é que é o nome? Dr. Kapoor, né? Dr. Kapoor, que era Adi Kesha, parece. E o que ele dizia, ele disse uma coisa muito interessante uma vez, que ele falou assim, se você estuda um livro sem pedir autorização para o guru, isso não é bhakti, isso é karma. Ele está falando, porque é uma coisa que você quer para você mesmo, entende? Então é uma coisa egoísta. Então o conhecimento védico ele vai ser revelado através das escrituras, e é muito fácil, por exemplo, eu vou lá na inteligência artificial e eu vou falar que ela vai ser meu guru, Haribol. Muito mais fácil. Aí eu vou lá, converso com ela, e se você fizer isso, vai rolar, né? Vai rolar. Você vai ter as instruções aí da IA aí, da inteligência artificial, e ela, você não precisa mais consultar. Imagina, você pergunta para mim, você faz uma pergunta para mim, talvez eu não consiga responder, porque eu não tenho essa memória, mas está lá na internet, já está lá. Então, mas daí? Então você vai tirar todo o Guru Parampará? Né? Você não vai não é isso. Você não pode tirar a importância do Guru Parampará. O Guru Parampará tem a importância de trazer o conhecimento para você realmente aplicar ele, porque a inteligência artificial ela é artificial, mas, por exemplo, quando a gente pensa que é inteligência, por ser inteligência, a sua inteligência é artificial, de certa maneira, isso que a gente tem que entender. Até que acho que foi o Tripurari Maharaj que falou isso em algum momento aí, esses dias eu ouvi. E isso é verdade, a inteligência já é artificial, eu gostei muito. A inteligência já é artificial. A sua inteligência já é artificial, porque é uma coisa material, como a mente também é material. Então a inteligência artificial é só mais uma expansão do que você tem. Então e os Shastras, eles se tornam eles perdem um pouco o sentido se você não recebe se você não tem uma conexão. Então, você se render a um guru, se você se render a um sadhu, né, sei lá, um Vaishnava, e você vai sempre ter uma conexão de submissão, de uma forma submissa, perguntando o que você deve estudar, como você deve estudar, né? E isso é o mais importante. Por exemplo, Sr. Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não deixava que seus discípulos lessem o 10º canto do Srimad Bhagavatam, nem Ujjvala Mani, nada disso, né? Ele era muito, porque né, era uma época diferente e Prabhupada Bhaktisiddhanta era muito enfático em não que os discípulos não tinham que ficar tocando assim tópicos tão elevados, né? O lema dele era Pujaragapata Gorava Bangue Matala Harijang Shairangue. Ou seja, nós somos nós somos vamos servir a esses assuntos, nós vamos colocar sobre nossas cabeças. A gente está fazendo muitas coisas, né, no mundo material, mas a gente não perde o caminho do Raganuga, a gente vai dar uma importância a ele, e ao mesmo tempo a gente vai reverenciar todos esses assuntos, assim, a gente não vai ficar falando isso para qualquer um, mais ou menos então a gente precisa sempre de orientação. Então acho que sim, a gente pode, quando a gente se rende ao guru, você vai ter que estudar as escrituras com falando do medo de perder a fé, do medo de perder entusiasmo, não é verdade? Você tá, o medo de... claro, um devoto, por mais que ele fique em maia, aí, ele... eu acho que ainda vai ter uma coisinha aí nele, geralmente vai ter. Porque realmente, o que você praticou, Krishna vai manter isso, por mais que você se perca.
Mas eu acho que o medo de você perder a fé, de você perder, assim, perder o entusiasmo, né? Acho que é mais isso que você quer falar, né? Perder o entusiasmo é um medo positivo, eu acho. Acho que não é um medo, mas é uma precaução, porque às vezes o medo ele paralisa a gente, né? Você fica com muito medo, né? Você fica, é tipo assim, se eu tenho medo de entrar aqui na floresta porque tem cobra, né? Então, eu tenho. Esse medo é somente uma precaução que eu tenho que ter. Eu tenho, então, então não vou entrar na floresta porque tem cobra? E tem, gente, tem. Não quero assustar ninguém. Mas eu já vi um monte de cobra. Então o que você faz? Você fala, eu vou entrar, eu vou olhar para o chão, não é verdade? Eu vou botar um protetor, entrar de bota, sei lá, ou pelo menos eu vou olhar para o chão. O problema da cobra é quando você não vê a cobra, né? Porque quando você vê a cobra, não tem problema nenhum. Ela não vai pular em você, ela não vai, né, vai te esperar lá para. Não, ela não vai fazer isso. Né? Ela tá ali, enfim. Mas se você não vê, você pode pisar nela. Se você pisar nela, é o grande problema, nesse exemplo que eu estou dando. Né? Então você vai ter que ter essa precaução. Então o medo é mais uma precaução. Você tem precaução que então você pensa assim, eu tenho que estar sempre associado. Sadhusanga é a causa raiz da nossa vida espiritual. Então, e aí diz, quando o Mahaprabhu, quando Ramananda Roy, ele fala, o maior medo é estar longe dos devotos. O Mahaprabhu pergunta para ele, acho que é uma coisa assim. Qual o maior medo, tipo de medo? É você estar longe dos devotos, você está distante dos devotos, sem associação dos devotos. Isso não é só uma coisa, não é uma coisa física, é um sentimento que você traz no coração. Né? Ou seja, você está pensando nos devotos, você querer estar com os devotos, você está fazendo algum serviço para os devotos, você tem uma conexão com os devotos. Então, o medo é um medo que te dá uma precaução. Pô. Eu não posso estar longe dos devotos. Né? O importante é estar com os devotos, você tem que pensar isso. Né? Sadhusanga, Sarva Shastra Koi, Lavamatra, Sadhusanga, Sarva Sivikoi. Imagina, um momentinho que você esteja aí com os devotos pode te dar toda a perfeição. Assim está falando Lava Matra. Matra é um momento assim pequeno, né? Pequeno, né? É menos do que um segundo, sei lá. Você pode botar como um segundo, mas é uma coisa rápida. Então, se você está num pequeno momento com um devoto, isso já pode te causar um impacto muito forte. Então, esse medo, eu acho que ele tem que ser revertido por uma ação. Você tem medo, mas o medo não pode paralisar. O medo tem que gerar uma ação. Então, o medo ele se torna mais uma precaução. Você tem medo e você vai adiante. Né? Porque se diz que o único medo que você tem que ter é o medo de ter medo. É uma coisa assim. Porque você tem que agir. Né? E claro, e no medo você não age. Né? Mas no medo talvez você haja de uma maneira equivocada no medo. Imagina, igual uma vez a gente viu, faz muito tempo, a gente era criança, tem um cara aí um bandido, aí, enfim, um cara muito perigoso, ele estava aqui na região, e todo mundo estava com medo. Aí a moça, né, a filha do fazendeiro, entrou na casa, assim, à noite, ele atirou nela pensando que era o bandido, imagina. Ai, lembrei disso. Mas pelo medo, né, pelo medo, ele fez isso, né? Então, na realidade, o que a gente tem que pensar? O medo ele vai só ser um fator de precaução, que eu quero estar com os devotos, eu quero praticar. Então eu acho que é saudável esse medo. O medo que te leva, é como essa precaução que te leva adiante. Né? Você vai praticar mais, tá? Por toda oportunidade que você está com os devotos, isso vai ser muito importante para você. Né? Então você vai valorizar esses momentos, né? Então esse medo é assim. Então o medo não é um medo que paralisa, né? Porque paranoia é um problema sério, né? Às vezes você pode ter, você tem que atuar, tem que agir. É igual, por exemplo, a centopeia, né? Centopeia, ela tá ali, né?
Ela tem 100 pés, nunca contei, mas deve ser. E aí, imagina como é, qual pé, se ela, no momento ela para, ela tem medo, ela tem um medo e fala assim, nossa, qual o pezinho que eu coloco agora? Já pensou? A centopeia tá lá, nossa, qual o pezinho? Será? Então ela vai ficar aquela coisa toda, né? Então é isso, é uma coisa. Na verdade, o processo do Bhakti é muito natural no sentido que ele vai fluir se você realiza, se você canta, se você escuta, se você canta e se você se associa com os devotos, né, evita as ofensas, isso vai se dar de forma natural. O Krishna é muito bondoso. Krishna não é aquele, olha lá, não foi no Mangala, olha lá, porque não foi no festival, não, vou mandar um lá pro inferno. Não, não. Krishna não é esse Deus punitivo, né? Punitivo? Punidor? Como é que fala? Punitivo, né? Deve ser. É esse Deus que fica punindo você. Não. Krishna, ele é muito compassivo. Você imagina? É Nityananda Prabhu, gente. Nityananda Prabhu tá aí. Agora, claro, não vamos avacalhar a coisa, né? A gente vai fazer a nossa parte. Porque também não tem milagre. Ou seja, o milagre é você fazer a sua parte. Realmente, esse é um milagre. É você estar aí cantando, você quer se conectar, você imagina, tá mudando a sua mentalidade. Isso é muito interessante. Então, o medo eu acho que é mais nesse sentido de te levar adiante, né? Não te colocar só na defensiva, né? Porque às vezes o medo coloca a gente muito na defensiva e isso se torna uma paranoia, né? Por exemplo, eu tenho medo de ofender o Vaishnava. Aí chega sei lá, um Vaishnava, você tem medo de servir ele, né? Tipo assim, uma coisa assim, né? Aí você tem medo, eu tenho medo de ir na aula porque eu posso cometer uma ofensa mental, sei lá, uma coisa assim. Não, você vai. E as coisas e os erros que você cometer de forma inconsciente, assim, que você, sei lá, foi inconsciente ou devido à sua debilidade, imagina, então você não tem que ficar preocupado com isso. Imagina, você tá aí tava um espaço da Bhakti de Guru Bodhanga Chamara, ele estava aí, então aquela coisa. E de repente ele pede uma coisa para um devoto, o devoto e pede muito rápido, e o devoto não entende, e ele fala, seu inútil, e daí começa assim, uma coisa assim que fica bravo, alguma coisa assim, mas espera aí, você não tem que. Então eu não quero mais ofender, não quero mais servi-lo porque eu estou ofendendo. Não, não é ofendendo, é como um aspecto do guru, sei lá, que você tem que entender, né? Então, não é um medo que paralisa, é um medo que se você faz as coisas com o coração puro, assim, com o sentimento correto, se o sentimento está na posição correta, ainda que aconteça alguma coisa, não vai ter tanto problema assim, entende? Porque você está vendo, pô, de repente, sei lá, o Vaishnava te pede uma coisa, você errou. A gente fica com muita. Quando a gente fala assim, a gente tem que receber, né, as bênçãos no Vaishnava para você, né, começar a ler os livros. Isso é um aspecto de rendição quando você já tem um guru, né, e você está muito assim, alinhado com o desejo dele, então você vai, né, criar isso. Agora, no início, você não tem um Vaishnava, você pega um Bhagavad Gita e fala, será que eu vou pedir para quem? Não, então você falou, eu tinha um Bhagavad Gita, tá na minha mão, agora já não tem mais. Tudo bem, isso aconteceu. Foi uma questão aí da coisas da vida, coisa que acontece, né? Mas você precisa ter esse livro, assim, ler todo dia o Bhagavad Gita, ler, meditar no que você leu, né? E você lê o Bhagavad Gita com um sentimento de se tornar um devoto. Essa é a ideia. O Bhagavad Gita ele foi falado para você se tornar um devoto. Ou seja, não foi para que Arjuna fosse lutar. Não, Arjuna já ia lutar, ele era um guerreiro, não ia ter esse problema, não. Mas essas instruções todas é para que você pudesse, para que Arjuna pudesse ser um devoto, entende? Mas Arjuna já era um devoto, ele era uma pessoa, né, Naranarayana, eternamente conectado com Krishna, mas ele estava fazendo um papel ali de auxílio para a gente. Então o Bhagavad Gita foi falado para você, para todo mundo aqui, todo mundo tem que ler o Bhagavad Gita. Não é uma coisa que você precisa, assim. Quando a gente fala esse conceito assim
de Siksha. Siksha é estudante, né? Siksha é a instrução, o instrutor. E aí, claro, você vai perguntar, Gurudev, que livro que eu leio? Será que ou eu posso ler esse livro? É mais ou menos isso, né? Mas a gente tem que pensar assim que eu li um livro, li alguma coisa. Hoje, ainda mais hoje em dia que a informação. Por exemplo, você está aí e de repente você quer saber alguma coisa, você vai lá, consulta na internet, inteligência artificial. E não é que você está cometendo um pecado por isso, entendeu? Para satisfazer uma certa curiosidade na vida espiritual, porque a gente tem certas curiosidades também, né? Você quer saber, sei lá, alguma coisa específica da filosofia e você pergunta, ou se não manda, como as pessoas mandam para mim, né? Mensagens também, né? Não somente para apagar incêndio, né? Como a gente estava falando, porque a gente é como bombeiro, né? É assim como a gente tá falando esses dias aí. Bombeiro no sentido, eu tô aqui, eu pego o celular, quando vem uma mensagem, quando vem uma coisa horrível acontecendo, vem um incêndio, eu tenho que ajudar de alguma maneira lá. Então eu tô, às vezes, apagando incêndio, tá, tudo bem, essa é a nossa função mesmo, né? Mas também algumas pessoas perguntam algumas coisas assim que não são para apagar incêndio, mas sim para, de repente, prevenir um incêndio. Vamos perguntar para você também, a gente vai responder. Isso também é uma maneira de você ter essa conexão com o instrutor, né, com uma conexão mais formal, mas existe uma certa liberdade para você ler, né, e não pensar, porque eu perdi o livro, sei lá, o livro saiu das minhas mãos, foi porque eu não recebi das mãos de um Vaishnava.